Olá, bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente mergulha num tema que, olha, sempre fascina e dá um certo calafrio. Profecias sobre o futuro. Principalmente aquelas que falam de guerras, grandes mudanças globais. Tem fontes aí sobre Nostradamus, Baba Vanga, sabe? Previsões que voltaram com tudo por causa de eventos recentes, né? Putin, guerra na Ucrânia. E a gente tem também um outro olhar, sabe? Uma análise mais recente de um estudioso que pega essas ideias e compara com história, com a Bíblia, tendências atuais, tentando ir além do show, do sensacionalismo. A ideia aqui é tentar separar um pouco as coisas, né? Entender o contexto e o que talvez essas histórias dizem sobre nós mesmos e como a gente lida com o futuro. Bom, vamos começar a desembrulhar isso. Vamos começar com o clássico dos clássicos, Nostradamus. O livro dele, As Profecias, lá de 1555, cheio daquelas quadras, né, versos misteriosos que muita gente acredita que preveem o futuro. Uma fonte que a gente viu menciona uma quadra que fala de uma cabeça azul prejudicando uma cabeça branca, e aí já ligam isso a uma invasão da França vinda do leste, talvez Rússia, Putin, Terceira Guerra, mas essa linguagem é muito aberta, né? Exatamente. E aí que mora o perigo. E o fascínio, né? Essa vagueza permite que cada época, cada pessoa encaixe o que quiser ali. As fontes até mencionam que os fãs dele dizem que ele previu o incêndio de Londres, Hitler, até o assassinato do Kennedy. Só que, bom, os céticos batem justamente nisso. A mesma fonte que fala da cabeça azul traz um especialista em segurança, o professor Anthony Glees, que acha um absurdo aplicar isso a Putin. Ele diz que isso parece tática antiga tipo da KGB, sabe? Para criar medo, confusão. Ah, tipo, usar a profecia como arma psicológica? Isso, como desinformação. E ele ressalta, né, que sentido faria começar uma guerra nuclear que destruiria justamente o lugar que você quer dominar. É ilógico. Faz sentido. Então, a mesma previsão pode servir para narrativas totalmente opostas, dependendo de quem lê e quando. Não fala de Ucrânia, só fala dessa ameaça do leste contra a França. E olha, a maioria dos estudiosos sérios concorda. Datar as quadras de Nostradamus é quase impossível ter certeza. A fama dele parece vir mais da nossa necessidade de achar sentido no caos do que da precisão dele, né? Entendi. Bom, saindo lá da França do século XVI e vindo para os Balcãs, século XX. Baba Vanga, a Nostradamus dos Balcãs, né? Cega desde pequena, virou uma figura quase lendária. Dizem que acertava 85% das previsões. A lista de acertos que circula por aí é de cair o queixo, né? O 11 de setembro com os pássaros de aço, o submarino Kursk, Chernobyl, morte da Diana. Sim, a lista é longa, pega muitos eventos que marcaram as últimas décadas, colocam na conta dela até a queda da União Soviética, o Estado Islâmico, ataque químico na Síria e até a Covid, né? A história do corona cairia sobre nós. Mas assim, é fundamental olhar isso com muito cuidado. Muitas dessas previsões são, de novo, vagas, ou foram reinterpretadas depois que a coisa aconteceu. O Brexit, por exemplo. Algumas fontes dizem que a previsão original era mais drástica, que a Europa iria deixar de existir lá por 2017. Não foi bem isso, né? E o Obama previu que seria o 44º presidente negro, acertou, mas previu que seria o último, aí errou. Então tem uma seleção do que fica famoso. Quer dizer, os acertos ganham destaque e os erros ou as partes vagas meio que... Exato. É um fenômeno bem conhecido quando se constrói um mito assim. Essa taxa de 85%, quem calculou? Como? Levando em conta todas as previsões, inclusive as que deram errado ou as que eram tipo, vai chover amanhã. Ninguém sabe direito. Por exemplo, as fontes falam de previsões para 2019 e 2020. Terremoto, tsunami, colapso econômico na Europa, atentado contra Putin, doença misteriosa do Trump. Muita coisa ali não aconteceu da forma descrita, né? E sobre os conflitos de agora? Ucrânia, Israel-Hamas. Tem alguma coisa mais específica nas fontes sobre Vanga? Tem sim. E é isso que trouxe ela de volta com força total para as manchetes, né?
Várias fontes destacam uma previsão que teria sido feita lá em 1979. Ela teria falado da glória de Vladimir, a glória da Rússia, e que nada ia impedir a Rússia de se tornar senhor do mundo. Imagina o impacto disso hoje, com a invasão da Ucrânia. E tem outra citada por uma das fontes que fala de uma grande guerra muçulmana para 2043, envolvendo Europa, EUA, um califado, e aí já tem gente ligando isso ao conflito Israel-Hamas, como se fosse o estopim. Nossa, é muita coisa. É uma avalanche de previsões, né? Algumas parecem se encaixar, outras nem tanto. Isso levanta a questão, como é que a gente avalia isso tudo? Tem um jeito de olhar para essa ideia de fim dos tempos de um jeito mais estruturado, que não seja só ficar caçando coincidência? Exatamente aí que entra a outra análise que a gente tem nas fontes baseada na fala do Rodrigo Silva. Ele propõe um olhar diferente. Começa com uma boa dose de pé atrás histórico, sabe? Questionando essa ideia de que, agora, os eventos de hoje são os sinais definitivos do fim. Como assim? Ele dá exemplos do passado para mostrar que essa sensação não é nova. Sim, exatamente. Ele menciona uma tal de Mary Bateman, lá no século XIX, a bruxa de Yorkshire. Ela enganava o povo escrevendo "Jesus voltará", em ovos de galinha, e depois colocava o ovo de volta na galinha para ela botar de novo. Imagina. Mas ele vai mais fundo. Cita Cipriano, um bispo super importante lá do século III. Por volta de 250 d.C., Roma foi atingida por uma praga terrível. As fontes falam em 5.000 mortos queimados por dia, e a arqueologia meio que confirma isso. O Cipriano, vendo aquela desgraça toda, escreveu dizendo: "O mundo está acabando, o fim está perto." Ele fez uns cálculos lá baseados nos 6.000 anos desde Adão, que davam a volta de Cristo para mais ou menos o ano 500. Bom, já se passaram quase 1.800 anos desde o Cipriano. Entendi. A sensação de agora sim é o fim do mundo já rolou muitas vezes na história. Muitas vezes. E aí o Silva pergunta, por que a guerra na Ucrânia ou o conflito Israel-Hamas seriam sinais mais fortes do fim do que a peste negra que matou 1/3 da Europa? Ou as guerras mundiais? Ou até eventos super antigos, como o ataque de Antíoco Epifânio a Jerusalém no século II a.C., que foi um trauma gigantesco para o judaísmo. Ele lembra que Hitler, Napoleão, Gaddafi, Saddam Hussein, todos eles já foram apontados como o anticristo na sua época. E hoje, as fontes dele falam de especulações sobre Trump, o genro dele, o Kushner, Elon Musk, Mark Zuckerberg, até os dois juntos como as duas bestas do Apocalipse. Caramba, E qual é a alternativa que essa análise do Silva propõe então? Se não é para ficar procurando o anticristo da vez ou o sinal do dia, como interpretar essas profecias, tipo as do Apocalipse? O ponto central dele é o seguinte: em vez de focar em sinais isolados, vamos olhar para as condições que a Bíblia descreve para esses eventos finais. Ele argumenta que a segunda vinda de Cristo, por exemplo, é descrita como algo universal. Mateus 24 diz que todos os povos da terra o verão. Apocalipse 1 fala todo olho verá. E, mais importante, essa vinda seria precedida por dois fenômenos também universais. E aí vem o ponto-chave. Esses fenômenos, segundo ele, só se tornaram possíveis de verdade na nossa era. Na era da globalização. Dois fenômenos universais. E quais seriam eles? O primeiro, a pregação global do Evangelho. Textos como Mateus 24:14 dizem que o Evangelho tem que ser pregado em todo o mundo, a todas as nações. Só depois disso viria o fim. Apocalipse 14 fala de um anjo voando pelo céu com uma mensagem eterna para cada nação, tribo, língua e povo. A ideia é, como isso seria possível antes da internet, da TV via satélite, das viagens globais? A condição de alcance mundial só existe agora. E o segundo fenômeno é o governo global do anticristo, ou da besta, como o Apocalipse chama. Apocalipse 13 descreve esse poder que o Silva interpreta não como uma pessoa só, mas como um sistema, um reino global, que herda características dos impérios antigos, que recebe poder sobre cada tribo, povo, língua e nação. E mais,
Esse poder controla a economia de um jeito tão forte que ninguém pode comprar ou vender sem a permissão dele, sem a tal marca. Um controle econômico global. Entendi a lógica. Se as profecias falam de coisas que acontecem no planeta inteiro ao mesmo tempo, elas só poderiam se cumprir quando o planeta estivesse conectado. Coisa que não existia na época do Império Romano, nem muito tempo depois, né? Exatamente. O Silva argumenta que Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma foram impérios enormes, claro, mas não globais no sentido que a gente entende hoje. Não tinha contato real com as Américas, com a China inteira, com boa parte da África. A globalização mesmo só começou a engatinhar lá com as grandes navegações no século XV e demorou séculos para chegar onde está. Ele até cita uma passagem bíblica, 2 Pedro 3,8, que diz: para o Senhor um dia como 1000 anos, para sugerir que o tempo de Deus é outro. E nesse sentido, ele vê a pandemia de Covid como um marco importante. Foi o primeiro evento desde o dilúvio bíblico que afetou literalmente o mundo inteiro ao mesmo tempo. Mostrou que a estrutura para esses fenômenos universais, comunicação global, potencial de controle global, agora existe. E como a economia e a tecnologia entram nisso? Seriam as ferramentas para construir esse sistema global de controle que o Apocalipse descreveria? Exatamente aí que ele conecta as coisas. O controle econômico da besta, comprar e vender, ele liga direto com as tendências que a gente vê hoje. Ele cita analistas importantes, como o Joseph Nye, que falam da necessidade de uma governança global. Não um governo mundial único, porque o nacionalismo ainda é muito forte, mas uma coordenação muito maior entre os países. Para quê? Para lidar com problemas que nenhum país resolve sozinho. Economia globalizada, mudança climática, pandemias, terrorismo. As instituições que a gente tem hoje, tipo a ONU, não dariam conta. E a economia seria o grande motor dessa necessidade de mais integração e controle. E a tecnologia? Bom, ela é o que torna isso possível, né? Ele menciona o impacto da inteligência artificial, citando o Yuval Harari. A IA poderia criar uma massa de gente sem função no mercado, a tal classe dos inúteis, com a automação de milhões, talvez bilhões de empregos. As fontes que o Silva usa falam em até 2 bilhões de postos de trabalho perdidos no mundo até 2030. Isso é tipo 25%, 30% da força de trabalho. Uma solução que se discute é a renda básica universal. E como pagar por isso? Talvez taxando os super ricos. Silva até menciona que as discussões sobre taxar os mais ricos no Brasil fazem parte dessa tendência mundial. Ele cita dados impressionantes sobre concentração de renda. 1% da população mundial detém quase metade da riqueza. Umas 3.000 famílias bilionárias controlam tipo 13% de tudo que o mundo produz. E a tecnologia de controle em si? Fim do dinheiro físico, biometria. Sim, ele aponta para isso também. O fim do dinheiro em espécie, o avanço das moedas digitais, a identificação biométrica. Ele até cita o caso da OpenAI escaneando o íris aqui no Brasil, o supermercado sem caixa na China. Tudo isso cria a infraestrutura perfeita para o tipo de controle econômico total que o Apocalipse descreve. Isso leva direto para famosa e temida marca da besta. Seria um chip, um código de barras, o celular. A interpretação do Silva é diferente disso? É completamente diferente. Ele descarta essas ideias de chip, de código, de vacina. Ele faz uma conexão muito interessante com o próprio texto bíblico. Apocalipse 13 diz que a marca é recebida na testa ou na mão direita. Aí ele vai lá em Deuteronômio, no Antigo Testamento, um texto fundamental para o judaísmo. Deuteronômio 6,8 manda que a lei de Deus esteja como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos. Os judeus religiosos usam o tefilim, aquelas caixinhas com textos sagrados, justamente na testa e no braço, como um símbolo disso. A lei guiando os pensamentos, testa, e as ações, mão. Então a marca não seria um objeto físico, mas um símbolo de lealdade, de a quem você obedece. Exatamente essa interpretação dele. A marca da besta seria aceitar o sistema de valores, as leis, a filosofia desse poder global que o Apocalipse descreve como sendo contra os mandamentos de Deus, idolatria, blasfêmia, etc. Ter a marca na testa seria pensar de acordo com esse sistema.
Ter na mão seria agir de acordo com ele, participar economicamente dele, comprar e vender. Seria uma escolha de aliança espiritual e ética que se manifesta na vida prática. E ele ainda acrescenta um detalhe sobre o número 666. A palavra grega usada no Apocalipse para calcular esse número é psefisato. Ela vem de psefos, que era uma pedrinha usada para votar ou para contar. Então, calcular o número poderia significar algo como discernir com sabedoria, fazer uma escolha consciente, votar em quem ou em que sistema você vai seguir. A defesa contra a marca nessa visão não é fugir da tecnologia, mas sim manter a fidelidade aos princípios divinos. Apocalipse 14:12 fala justamente dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Uau! Nossa, que reviravolta na interpretação. Saímos das previsões literais de Nostradamus e Vanga, passamos por aquele lembrete importante de que o medo do fim do mundo é coisa antiga, né, como Cipriano mostrou, e chegamos a uma leitura que enxerga nessas profecias antigas, principalmente as bíblicas, um reflexo das grandes tensões da nossa própria era. A globalização total, o poder da tecnologia, o controle econômico, a busca por alguma forma de governança global. Exato. A sugestão que fica dessa análise é que, talvez, em vez de ficar procurando sinais isolados e sensacionalistas que mudam a cada crise que aparece, o verdadeiro ponto de decisão esteja nas escolhas éticas e espirituais que esse mundo hiperconectado e tecnologicamente poderoso coloca pra gente. A questão fundamental vira outra. A qual sistema de valores a gente decide dar a nossa lealdade nos nossos pensamentos e nas nossas ações? E isso deixa a gente com uma provocação final, né? Para quem está ouvindo pensar. E se essas narrativas antigas, essas profecias não forem um mapa exato do futuro, mas sim um alerta? Um alerta sobre as tensões que surgem quando a humanidade ganha um poder quase divino. Poder de conectar o mundo todo, mas também de controlar. Poder de criar maravilhas, mas também de destruir em escala global. Como que a gente navega essas tensões hoje? O que significa na prática fazer escolhas sábias ou manter a fidelidade a certos princípios num mundo assim tão complexo? Fica aí a reflexão. Até a nossa próxima análise aprofundada.